Vou bater um papo com o deputado estadual e presidente do Diretório Municipal dos Democratas, o agente federal, pastor, deputado Jamil Asfuri. O deputado Jamil esteve recentemente no Canadá, na província de Quebec, junto com o presidente da UNALI, o deputado Luiz Tchê, onde participaram de eventos importantes, principalmente por representarem a União Nacional dos Legislativos Estaduais. O deputado trouxe algumas ideias, algumas sugestões, apresentou-as nesta semana na Assembleia Legislativa e suscitou algumas críticas dos deputados de situação. Jamil apresentou algumas sugestões de projetos e iniciativas que poderiam ser viáveis, sustentáveis para o Acre. Alguns deputados de situação não gostaram, acharam que o deputado Jamil Asfuri está sonhando muito alto em comparar o Acre com o Canadá. Mas foi isso mesmo que o senhor quis fazer, deputado? Ou o senhor acha que os deputados de situação interpretaram mal as suas sugestões que o senhor trouxe dessa viagem? Muito boa noite. Boa noite, Alain. É uma satisfação sempre muito grande estar aqui com você. Na verdade, o parlamento ele tem essa característica, né, de você falar e as pessoas interpretarem da forma que a sua consciência delega, manda, ou até às vezes o próprio interesse político. Na verdade não foi nada disso, nós estávamos apresentando um relatório de viagem, dizendo da importância da participação de parlamentares dentro desse processo. Nós fomos para uma confederação parlamentar das Américas, onde nós temos a condição de ver muitas experiências, né? 18 países ali representados, mais de 43 câmaras, né, ou assembleias ali representadas dentro desse contexto da América. E a gente foi falado um pouco do que viu, daquilo que percebeu, daquilo que teve como experiência dentro das comissões. E acaba que algumas pessoas interpretam como se nós estivéssemos fazendo alguma comparação. Por óbvio que a gente entende as diferenças, né, culturais, sociais, econômicas, orçamentárias, econômicas, né? Então, é lógico, mas o que eu falava é que nós temos que observar esses países e trazer aquilo que já é possível ser aplicado aqui no nosso país. Por exemplo, e o nosso país não está tão atrás assim, não. Às vezes as pessoas ficam, né, achando que o Brasil está muito atrás, ou até que o próprio Acre está muito atrás. Eu acho que não. Nós, inclusive, temos muitas coisas a colaborar dentro das discussões lá. O Brasil foi modelo em muitas ações, né? E o Acre também não é diferente, porque nós temos uma reserva aqui, talvez a única reserva legal do planeta, né, onde nós temos aqui um controle realmente exercido pelo poder público, algo realmente nativo. Então nós temos muitas experiências também. Lá dentro nós podemos perceber a diferença na aplicação de recursos. Isso é uma boa experiência para trazer para nós, né? E independe, inclusive, de ser o país Brasil ou o Estado Acre. Eu acredito que existem políticas que podem ser feitas independente um do outro, ainda que os orçamentos, a maioria deles, venham de uma única origem. O que nós percebemos são as aplicações de recursos. E aí o que nós destacamos lá foram as aplicações de recursos de educação e de saúde. Um pouco mais de 70% dos recursos de toda aquela província são aplicados, na sua maioria, à educação e na outra parcela, à saúde. Então, são modelos que a gente precisa, de alguma forma, começar a ver. E eu falava, inclusive, que eu percebi, por ser também um engenheiro civil, olhando para toda aquela estrutura, que eles estavam há 100 anos à nossa frente. E que isso não seria, talvez, o mais grave. O mais grave é que eles já estão pensando daqui a 100 anos. O que falta para nós é isso. Ainda que nós estejamos numa situação um tanto desfavorável, até por sermos ainda, aqui especificamente no nosso estado, um estado ainda muito, muito jovem, mas nós temos que começar a pensar também a longo prazo. Essa era a discussão, esse era o debate que eu queria levar ali para a Assembleia, e acaba que alguns, por interesse ou outro, distorcem um pouco daquilo que a gente veio trazer. O senhor citou algumas iniciativas, e na área de gestão da saúde, da educação, algum projeto específico chamou a sua atenção, deputado? Na verdade, assim, eu vi nós chegamos num dia em que estava sendo comemorado a formatura ou o ingresso de alguns estudantes na universidade, e eles estavam fazendo trote. Uma coisa nós podemos já começar a comparar, né? Eles também fazem trote lá. Eles faziam trote meio que de uma forma teatral, né? De uma forma muito urbana, mas muito bem interessante também. Participamos ali também, conversando um pouco com eles. E nós percebemos então que nesse contexto de educação, eles têm uma ênfase muito grande dentro das escolas.
E eu acredito que as pessoas lá, uma das características, elas se sentem muito honradas por estarem estudando. Eu acho que é uma das coisas que nós precisamos começar a implementar dentro da nossa estrutura do Brasil e, sobretudo, aqui do Acre. Porque muitas vezes trabalhamos com estatísticas educacionais. E o que nós temos que levar as pessoas, sobretudo os jovens, as crianças, é a terem um interesse realmente em saber vislumbrar os possíveis e os reais benefícios que eles possam ter. Então, quando eu vi aqueles jovens entrando na faculdade com toda aquela alegria, com toda aquela ênfase, eu percebi com isso que aquela estrutura educacional já foi trabalhada desde o seu início. Então, eles sabiam que, a partir dali, eles começariam a se abrir para o mercado de trabalho. E essa é uma preocupação que nós temos, porque, se você analisar, muitas pessoas já têm a oportunidade das faculdades aqui no Estado, né? Já temos um ingresso e uma saída muito grande de pessoas dentro desse contexto de terceiro grau, mas as oportunidades elas não são tão reais. E o que nós percebemos ali é que o investimento que é feito dentro do sistema educacional, sobretudo do aluno, né, do acadêmico, ele é algo que trará um retorno por certo, porque a partir dali ele vai ter um mercado de trabalho para que ele possa ser absorvido. Ou seja, a valorização de estar sendo inserido no ensino superior depois de ter uma excelente experiência no ensino fundamental e médio. É basicamente isso que o senhor acaba de colocar. Agora, deputado, e o seu partido? O senhor é o presidente da Executiva Municipal do Democratas. Seu partido, na eleição passada, caminhou de mãos dadas com o PSDB de Tião Bocalhon. A oposição começa já se estruturando para as eleições do ano que vem em Rio Branco e em demais municípios. Como é que está o DEM nesse aspecto das eleições do ano que vem, das eleições municipais? Em Rio Branco, o partido já começa a prospectar seus candidatos a vereador, já tem nomes importantes a serem apresentados à sociedade. O partido deve marchar com Bocalhon novamente ou deve começar a fazer novas alianças, buscar outros, enfim, ouvir outros candidatos de oposição também, enfim. Como é que está esse processo? Na verdade, ainda que eu seja o representante municipal do partido, nós também participamos de todo o contexto de decisão da Executiva Estadual. E o que nós estamos fazendo agora é uma reestruturação partidária, né? Ainda que eu seja aqui da capital, mas nós temos também percorrido muitos dos municípios do estado, você da imprensa tem acompanhado isso, em muitos municípios nós temos inclusive tendo a ousadia de lançar candidatura mesmo à prefeitura, não só a vereadores. É lógico que alguns deles nós vamos fazer uma avaliação para saber no final se de fato nós temos a envergadura necessária para termos sucesso, até porque o único município que nós temos o segundo turno é aqui em Rio Branco. É verdade. Então não acho muito inteligente a oposição, né, já com todas as dificuldades que se encontra, lançar mais de uma candidatura fora da capital. Aqui é diferente, né? Aqui nós temos o segundo turno, então... Aqui a estratégia é diferente. Aqui dá para se estudar uma outra estratégia, ainda assim nós precisamos também fazer uma avaliação muito criteriosa. Quando você fala do PSDB, o Democratas ele tem uma aliança natural com o PSDB. E nacional, inclusive. E nacional. E assim, não será diferente aqui. É lógico que temos também o PMDB e o PSD, que está aí na discussão de uma candidatura própria. Não podemos fechar as portas totalmente, inclusive nem eles mesmos podem fechar as portas para que tenhamos uma aliança ou uma candidatura única, mas o fato é que existe, nesse contexto nacional e estadual também, uma natural aliança, né, com o PSDB. Então o Democratas tende a fazer esse caminho. Estamos trabalhando muitas pessoas, bons nomes para vereador. Estamos também trabalhando a possibilidade de apresentar um nome que possa somar de fato dentro desse contexto que nós sonhamos, inclusive, com a vitória aqui dentro da capital, para oferecê-lo, inclusive, como vice-prefeito. É lógico que estamos avaliando ainda, é um colégio novo, é um grupo novo, e nós precisamos ter muito cuidado, inclusive, na hora de citar nomes. Eu acho que é um momento muito delicado. A gente percebe, inclusive, que a situação hoje, ela tem muito esse cuidado. Nós temos que também aprender um pouco com isso, porque à medida que você expõe os seus nomes, é na mesma medida que vem os ataques antecipados. Então, mas eu quero dizer para você que o Democratas está muito consolidado, está muito falou unido. Uma coisa importante, o Democratas trabalha para apresentar o nome do vice de Bocalhon. Isso é uma realidade, o partido vai pleitear, ou o senhor acha que dentro das conjecturas da oposição pode ainda ter uma certa dificuldade, porque outro partido pode pleitear? Como é que o senhor vê Não, isso? nós vamos pleitear. Né? Eu acho que um partido ele só se torna grande quando ele tem atitudes grandes. E ocupa espaço de poder. Eu acredito que nós precisamos apresentar, inclusive, para que possa, então, fortalecer essa estrutura de oposição. É lógico que nós precisamos discutir sobre isso. Temos outros partidos também que fazem parte desse grupo, né, desse projeto, e tem que ser ouvido também. Eu acredito que
mais importante do que o partido é o nome, que possa vir de fato a somar. Porque também não dá para se apresentar simplesmente porque tem uma estrutura de horário de propaganda ou uma estrutura histórica. Eu acho que nós temos que colocar um vice para que nós possamos então apresentar algo que some e que nos garanta essa tão sonhada vitória. Na eleição passada, como nós falamos, havia uma dobradinha também do próprio hoje senador Sérgio Petecão junto com o Bocalhon, caminharam juntos nesta campanha. E no atual momento a gente percebe que Petecão muda um pouco muda o leme, o seu percurso, para um apoio à candidatura de Fernando Melo dentro do PMDB. O senhor avalia que é importante que o senador faça isso ou, de alguma maneira, isso enfraquece a candidatura de Bocalhon? Como é que o senhor avalia essa guinada de Petecão em apoiar um outro candidato de oposição? Na verdade, Alan, você deve concordar comigo, você é uma pessoa que entende muito, né? Você está muito dentro desse contexto político, através das suas entrevistas. E talvez os 4 maiores nomes que nós teríamos agora para a disputa de Rio Branco, esses 4 maiores seriam da oposição. Existe uma memória política muito grande ainda, o Petecão é um deles, né, o Bocalhon, o próprio Márcio Bittar e outros. O fato é que a gente tem que ter um pouco de cuidado nessa avaliação. Não dá para se negar aqui, e nem em lugar nenhum, que o Petecão seja um grande líder político, e que tem um carisma muito grande dentro desse nosso estado. Por outro lado, eu percebo que o Bocalhon ele está com essa vantagem. Eu acredito que o momento agora é dele. Eu percebo isso. Até porque o Sérgio já tem um mandato, né, já está desempenhando um bom trabalho lá no Senado da República. Aí vem uma nova estrutura, né, que vem do PMDB. Existe uma composição dentro lá do contexto do PSD e o PMDB também em nível nacional, talvez por conta disso haja uma ênfase maior. Existe uma relação também do pré-candidato, do possível pré-candidato do PMDB Fernando Melo, em relação ao Petecão. Então, eles formaram uma dupla. Tem muita coisa em jogo aí. Então, eu acredito o seguinte, que no final dessa história, nós vamos tomar a melhor decisão e vamos com isso talvez apresentar, depois de tantos anos, uma nova gestão, uma nova política pública aqui para o nosso município de Rio Branco. Gente, conversei aqui com o deputado Jamil Asfuri, do Democratas, ele que também é o presidente executivo municipal dos Democratas. Deputado, muito obrigado pela sua vinda, viu? É sempre uma satisfação, Alain, muito obrigado também. Quero dizer que estamos fazendo um trabalho dentro desse parlamento que ele possa, de alguma forma, contribuir sistematicamente para que nós possamos melhorar. Como eu vim aqui da outra vez, falei, agora prestamos conta também de tudo que nós temos feito, estamos fazendo audiências públicas, levamos a audiência pública agora para a Sena Madureira. Eu acredito que o parlamento é isso. Eu tenho aprendido muito, acredito que essa legislatura tem muito a acrescentar para o nosso contexto político e social dentro do nosso estado. Muito obrigado mais uma vez, estamos à sua disposição. Obrigado, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, hein? Até já.